Quero agradecer ao deputado João Campos pela gentileza. Primeiro, eu queria só colocar o seguinte: o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Nós todos sabemos disso. Em segundo lugar, se nós retirarmos de circulação 900 bilhões de reais, significa que a economia vai encolher mais, porque são as pessoas que gastam, que circulam recursos, através do comércio e da indústria funcionando, porque esses gastam dinheiro. 23 milhões de pessoas são aposentadas pelo salário mínimo, 9 milhões na aposentadoria rural. Por isso, essa ortodoxia liberal, ela não vai levar a nada, senhor presidente. Nós ouvimos esse discurso há muito tempo, inclusive no governo Lula, que foi o boom econômico do tempo do Palocci. Então, eu queria só fazer sugestões, que vai ser uma parte da emenda dos destaques do PSOL, para ver o seguinte: ao invés de uma reforma da Previdência inicial, nós devíamos fazer uma reforma tributária. Mas a tributária, como o relator trabalhou questões tributárias, como foi a questão da CSLL, ele também pode incorporar, deputado Samuel Moreira, questões como, no seu relatório, a elevação da isenção, a eliminação da isenção sobre lucros e dividendos. Cálculos de economistas renomados dão que nós teríamos aí uma economia de 55 bi ao ano, em 10 anos, 550 bilhões de reais. Segundo lugar, grandes heranças. Nós temos aqui que isso ajudaria também aos estados, porque o imposto sobre transmissão de bens poderia arrecadar 35 bilhões ano, e significaria 350 bilhões em 10 anos. Só o IPVA, simbolicamente, sobre aviões e embarcações, daria para se arrecadar em 10 anos 46 bilhões de reais. Grandes fortunas, que tem vários projetos tramitando aqui na casa, a partir de 5 bi, 10 bi, se fosse 50 bi, nós já teríamos aí cerca de 40 bi ao ano, por todos os cálculos de economias, 400 bilhões de reais em 10 anos. Então, presidente, é óbvio que nós temos que aqui colocar o seguinte: esta reforma, na verdade, ela trabalha com uma ideia de que, agradando ao mercado financeiro, agradando ao mercado, se vai criar uma estabilidade, uma geração de empregos. Essa ideia é falsa, senhor presidente. E também dentro da própria medida, por exemplo, Vossa Excelência avançou na questão do abono salarial, de 998 para 1.370, se eu não me engano. Muito bem, conseguiu com isso tirar muitos trabalhadores de estados em que o salário mínimo era maior, mas ainda sobrou 100 bilhões de algo que não é previdenciário. Não é previdenciária, a questão do abono salarial não tem nada a ver com a Previdência. Então, por que os mais pobres, eles são grandes consumidores, senhor presidente, não poderiam ser beneficiários, que é proporcional, inclusive? Isso mostra um rumo da reforma da Previdência. Então, a maioria, realmente, 700, 800 bilhões sairão do regime geral da Previdência Social. E isso é um mal para a economia brasileira, é um mal para o trabalhador de baixa renda, para a gente do regime geral da Previdência Social. Por isso, nós vamos votar contrariamente a essa proposta, senhor presidente.